várias coisas, assim, né, comigo, até um dia que a gente fez um encontro mesmo por Skype, onde ele falou sobre a pesquisa que ele está desenvolvendo e a gente começou a trocar ideia a partir disso. E a gente já estava assim, vamos juntar um bando aí e fazer esse grupo de estudos, então aproveitar esse momento também. As pessoas estão a fim de se encontrar e que agora a gente tem esse dispositivo, né? Se porta, se abrem outras. Sim. E aí, a possibilidade desse dispositivo, ela também gera uma questão que é abrir que pessoas do Brasil e de fora, né, estejam conectadas. Exatamente. E aí, muito massa, porque é isso que você está falando, né? Aí a galera é um espaço, né, que não tem hierarquia, então a galera foi um chamando o outro, chamando um, chamando o outro, outro chamando um, e a gente foi se juntando e foi bom. É isso aí, e é maravilhoso. A gente se encontra toda semana pelo Zoom e é uma galerona, é um pessoal numeroso, assim, e as conversas, né, como improvisação, tudo na vida. Então as conversas terminam girando em torno de muitos assuntos diferentes, né? Tem muitas pessoas ligadas à universidade, como a Ana, que é professora universitária, né? Tem toda essa prática também de escrita, de pesquisa, de ensino. Tem outras pessoas como eu, que sou professor, mas atuo independente, não ligado a uma instituição, né? Tem uma ligação grande, a minha trajetória passa muito pela universidade, mas eu não estou atualmente ligado de nenhuma maneira formal à universidade, né? Estou ligado de formas afetivas, né? Eu fico sempre por perto. E tem pessoas artistas, pessoas que têm prática artística, pessoas que têm prática, enfim, vários tipos de prática, né? Com essa ligação, com esse idioma comum da improvisação e com vários sotaques, várias maneiras de falar esse idioma, na verdade, vários idiomas. A improvisação pode ser experimentada de milhões de maneiras. E é muito legal. A gente se encontra uma vez por semana e as conversas são muito loucas e muito sérias também, né? São assuntos seríssimos, mas ao mesmo tempo entra com as questões da vida da gente, né? Entra as pesquisas, os temas acadêmicos e citações que a gente admira, que a gente se inspira e a internet que cai e a quarentena que começa, que é que eu faço com o né? Dar banho no supermercado, fazer a feira e dar banho na feira depois que chega em casa, tudo isso é assunto. E aí é isso, é muito bom, aí a gente muito tenta maravilhoso. chamar encontros para disponibilizar para as outras pessoas assistir. Aí às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Faz parte do processo, né? Então, semana passada, né, Com, a gente conseguiu, acho que só a terceira parte, ou segunda, não sei. Enfim, gente, tem um canal lá no YouTube também. É isso. Procure lá. E aí tem alguns encontros pela metade, tem alguns encontros inteiros, mas eles estão lá. Uhum. Tem uma pessoa com convite do Zoom aqui, eu vou falar com ela no privado para falar, que eu acho que pode ser um casamento bem legal, assim, mais uma pessoinha muito interessante. É só chegar lá. Tá rolando bem esse movimento, assim, E eu acho que é bem bacana também, porque a gente tanto fala nessa hierarquização, né? E eu acho que aí é um momento que a gente está conseguindo fazer isso, né? As pessoas vão se colocando e não tem quem chama a reunião, cada dia um que chama a reunião, não tem quem grava um que grava a reunião. A gente até tentou, né, Ana? A gente até tentou organizar, fazer reuniões, levantar temas, mas não teve jeito. Deixa eu colocar aqui, gente. Então, a gente tem... Fabi, obrigada. Eu vou olhar aqui como está direitinho, porque
Gmail, né, gente? Ele exige nome e sobrenome. Então, eu não lembro se tá bando ou se tá bando temporal. Peraí. Eu sei que você é bem. Tá como bando temporal, gente, tá? Então, esse é o canal do YouTube desse grupo de estudos que a gente juntou. E as lives anteriores estão no temporal, tá? Isso. É isso. Bando temporal, é isso aí. O que mais falo, Ana? E falei de como começou a coisa no desenho. Olha Foi aí, mais as linhas. com... Esse exercício meditativo, né, da linha, de fazer uma linha, de seguir essa linha, ele foi se desdobrando em milhões de possibilidades, foi tomando conta da minha vida, literalmente foi tomando conta da minha vida, porque eu comecei a produzir muito desenho e os blocos foram aumentando em quantidade e aumentando em tamanho. Então eu comecei a ter pilhas e pilhas de bloco desses exercícios. Esses exercícios foram essas regras, né? Essas propostas que eu me fazia a mim mesmo. Foram sendo, eu mesmo fui transgredindo essas propostas, propondo outras, e cada regra que eu fazia, eu mesmo transgredindo, experimentava por um tempo, depois transgredia, misturava uma com a outra, sabe? A coisa foi ganhando uma vida própria mesmo. E eu fui sendo tomado. Eu era muito louco. Às vezes eu olhava para os desenhos, ainda hoje acontece isso, né? Eu olhava para os desenhos e dizia, meu Deus, eu fiz isso. Fui eu mesmo que fiz isso. E tinha uma coisa de me deixar levar por esse fluxo da linha que ia bater em lugares muito surpreendentes para mim mesmo, né? E isso mantém-se, né? Depois desses anos todos, e eu vou dizer a você, né? Eu desenho muito. Você sabe, porque você já conviveu comigo em alguns períodos. Eu fico sem caderno, fico enlouquecido. Não conheço com sem caderno, gente. Nem no carnaval, eu acho. Nem no carnaval. No carnaval dá uma folguinha, né? Porque a gente usa as mãos para fazer outras coisas, para estar no meio da folia. Mas eu tô desenhando o tempo todo. E quando eu não tô desenhando, isso é uma coisa importante também. Essa coisa do desenho, essa coisa da linha, né? Traçar uma linha, ela é uma metáfora para tudo na vida, né? Eu traço linhas com o meu corpo, eu traço linhas com o meu olhar, eu traço linhas com movimentos que eu faço, eu me desloco de um lugar para outro no espaço, eu estou traçando uma linha. Então essa coisa da linha é uma metáfora muito profunda, né? Eu posso aqui ficar horas falando de metáforas possíveis para essa linha, a linha da vida, o tempo e por aí vai, né? Mas seja como for, essa linha é uma coisa também muito concreta. Ela é muito metafórica, muito abstrata, né? Muito filosófica, mas é também uma coisa muito concreta, né? E muito acessível, porque eu posso traçar essa linha com o meu dedo na areia, eu posso traçar essa linha com o meu dedo no ar, né? Posso traçar essa linha com o meu olho, com o meu olhar no espaço, né? Posso perceber linhas que já estão presentes em todo lugar. Para onde eu olhar vai ter linhas, né? Posso sentir essas linhas com a minha mão, posso sentir essas linhas com o meu corpo inteiro, né? Interagir com essas linhas, dançar com essas linhas. Colocar meu corpo, né? Líria, estou lembrando de Líria Moraes, que também faz parte do bando, e é uma figura que me provocou muito. Conversar com Líria sobre a pesquisa dela, né, de doutorado, a pesquisa artística dela, é um negócio incrível. A coisa de como o olhar, né, se colocar no espaço através do olhar, usar o olhar para se contaminar de espaço, perceber relações de tamanho, né, qual é o meu tamanho em relação ao que eu vejo, a outras coisas que estão no espaço, né? Se eu me afasto e me aproximo de determinada coisa, como muda essa relação de tamanho às vezes, é um negócio muito rico.
Líria já daqui a 2 semanas está aqui na live também, falando sobre isso. Não percam, Líria é maravilhosa. Aliás, toda essa turma do bando é só incríveis. É verdade. E eu tô aqui falando dessa coisa do olho, e tô aqui também pensando que essa prática do desenho é uma coisa muito ampla também e também não está só restrita ao olho físico, né? Esse par de órgãos que algumas pessoas têm, outras pessoas não. Então, a coisa do desenho, do jeito que eu cultivo nessa prática, ela não está restrita ao olho físico. Você não precisa ver com os olhos para desenhar. Não faz falta nenhuma, na verdade. E aí eu estava pensando sobre isso do olho, né? Essa coisa do olho. E também estava pensando sobre isso porque eu ando muito cansado, visualmente cansado, de olhar para o computador, de olhar para o celular, para as telas, né? Eu termino meu dia muito cansado. Meu olho fica muito cansado de ficar o tempo todo olhando para essas telas. Então eu tenho pensado muito nisso, né? Como descansar os olhos, tem técnicas para isso. Fechar os olhos é uma, né? Fechar os olhos é uma técnica de descanso, olhar para longe, focar, né, em objetos que estão muito longe, é uma também técnica de descanso visual. Eu sou muito míope também, os olhos para mim são questões, né, desde muito cedo na minha vida. Eu nasci com glaucoma, eu tenho glaucoma congênito, nasci com essa condição. Tem a ver com a pressão intraocular alta e isso faz com que, por causa do glaucoma, eu tenho miopia, porque o formato dos meus olhos foi alterado por causa dessa condição, né, do glaucoma. E então eu sou bem míope por causa do glaucoma. Estou aqui sem óculos e vivo muito sem óculos porque não faz muita falta para mim, né, colocar os óculos. Mas saindo na rua, eu preciso. As coisas ficam longe de mim, né? Eu preciso ler coisas e eu preciso botar os óculos. Então eu sou muito míope, isso afeta muito a minha percepção do mundo, a minha maneira de me relacionar com o meu corpo, a minha maneira de me relacionar com a dança. Na dança de contato, improvisação, essa questão da miopia é muito forte para mim sempre, o tempo todo se coloca. E essa semana eu estava pensando, né? E fui rever um filme, chama-se Janela da Alma. É um filme de João Jardim e Walter Carvalho. É um documentário sobre visão, sobre o sentido da visão e sobre como várias pessoas que são entrevistadas ao longo do filme. Eu não acho que seja pelo olho que entram as coisas minhas. Elas não entram, elas vêm, elas aparecem de dentro de mim. Elas não entram pelo olho. Aí ele diz assim, infelizmente eu estou dizendo uma coisa que não é aquilo que vocês querem, porque é um documentário sobre a visão e ele está dizendo que o olho não é tão importante assim para ele. E aí ele diz uma frase lapidar, que ele diz isso aqui: o olho vê, a lembrança revê
E a imaginação transvê. É a imaginação que transfigura o mundo, que faz outro mundo para o poeta e para o artista, de modo geral. A transfiguração é que é a coisa mais importante para o artista. E aí tem outra frase que ele fala, porque no DVD, aí é aquela pessoa, né? No DVD tem uns extras com as entrevistas que não entraram no filme. E o Manuel de Barros, ele fala mais coisas incríveis nesse extra que não entrou no filme. Ele diz assim, ele falando, né, que o olho não é uma coisa tão importante assim para minha poesia, né? Ele diz assim, a minha poesia é truncada e a paisagem que eu vejo com meu olho não é truncada. A minha poesia é uma desestruturação da linguagem, mas não é porque meu olho seja torto. Aí mais na frente ele diz, se eu escrevo truncado, é porque eu mexo com palavras. Eu não mexo com paisagem. O poeta mexe com palavra. O dever do poeta é modificar o mundo através da palavra. E a gente pode falar isso de qualquer artista, né? Então, assim, a maneira como eu lido com o desenho, ela subverte muito uma ideia que é muito resistente de desenho de observação, né? De olhar para a realidade, entre mil aspas, e desenhar o que eu vejo. Eu não olho para a paisagem ao meu redor e desenho aquilo, né? Eu não trabalho com essa ideia do desenho como reprodução verossímil da realidade, como reprodução, como uma coisa realista, nesse sentido de pegar uma coisa que o meu olho está vendo e fazer uma reprodução realista daquela coisa no papel. Não é de jeito nenhum isso que eu faço, né? Pelo contrário, é uma coisa muito mais de paisagens internas, de uma relação do traço com o corpo, com as sensações internas e como isso vai afetando o meu traço, né? A minha maneira de fazer meus riscos, né? Que eu gosto de chamar de risco, porque eu acho que é um risco mesmo. Em todos os sentidos é um risco. Não é nada seguro. Essa coisa da improvisação é tudo menos segura, né? Não tem nada de segura, não tem nada de... Pelo contrário, né? É um salto desconhecido, é um mergulho no abismo. E tem a ver com insegurança, tem a ver com medo, tem a ver com encarar o próprio medo e dançar com o próprio medo. E nem sempre é bonito, não. Às vezes às vezes tem sangue, suor e lágrimas envolvidos. Como viver, assim como a vida, né, amiga? Assim como a vida. Tudo é como a vida. Mas diga aí nos comentários. Não, a Mari lá atrás que falou que está sendo muito importante para ela poder experimentar modos outros de estar em grupo e se reinventar, né? No caso do bando, quando você estava falando disso. Fabiana, desenhar é levar uma linha para passear. Segundo Da Vinci, né? Ela cita uma frase de Da Vinci. Gilbert, e a questão do desabituar? Eu treino há um tempo com a mão esquerda, mas não sou canhoto. Os materiais também alterno, mas meu risco é na palavra. Gente, vou tentar fazer com a esquerda aqui, hein? Essa eu nunca tentei ainda. Então... Eu tentei escrever com a esquerda, mas desenhar não. Pois então... O que acontece? A coisa de trazer a linha para desenhar, né? Essa frase de Leonardo da Vinci, famosíssima. Eu adoro levar uma linha para desenhar, ou levar uma linha para passear. Eu adoro fazer isso, mas a minha prática é muito mais ser levado para passear pela linha. É deixar a linha me levar para passear. E às vezes essa linha me surpreende, me leva para lugares, às vezes essa linha me leva para lugares que eu não quero ir, que não são nada tranquilos para mim visitar, mas eu, né, faço disso a minha prática de vida e me deixo, né? Eu tento, nem sempre eu consigo, mas eu gosto de exercitar isso, ser levado para passear pela linha, em vez de levar ela para passear.
né? A gente pode fazer as duas coisas e faz as duas coisas o tempo todo. Uma coisa não exclui a outra. E essa coisa da desabituação, Gilbert, é parte do processo o tempo todo, porque o meu processo é muito esse, né? Eu me proponho alguma maneira de desenhar, né? E fatalmente essa maneira de desenhar vira um hábito para mim. Vira uma coisa, vai se tornando uma coisa familiar. E aí eu preciso reinventar, né? Eu mesmo vou enchendo o saco. Então eu começo a desenhar de um jeito, né? Descubro uma maneira, né? Me empolgo com algum tipo de traço, alguma maneira de pegar no lápis diferente, né? Qualquer coisa. Às vezes é o lápis que muda, lápis, caneta, desenhar com nanquim, desenhar com lápis de cera, giz de cera, desenhar com diferentes tipos de grafite, gradação do grafite. É um mundo essa coisa dos materiais em si só, né? Um universo. Então, às vezes, é os materiais que eu vou experimentando e vou usando, né? Explorando para me desabituar. Às vezes é a técnica, né? Então, desenhar com a mão esquerda já tentei muito, já fiz muitas experimentações. Desenhar com a mão esquerda, desenhar com o pé, desenhar com a boca, desenhar com uns pedaços de, né, amarrar o lápis num pedaço de pau maior para eu perder um pouco o controle, né? Desenhar mais longe do papel, desenhar sentado com o papel na minha frente na horizontal, colocar o papel na parede e desenhar, né? Fazer os riscos no papel em pé, desenhar com diferentes tipos de papel mais fino, papel... A parede, né? Desenhar a parede, bem lembrado, né? Eu tô nessa pesquisa aí há um tempo de desenhar a parede, riscar na parede. E falar dessa coisa da parede é engraçado, né? Porque a primeira experiência que eu fiz na parede foi no Museu Murilo Lagreca, que é uma galeria, um museu daqui de Recife, gerido pela prefeitura. E eu fui convidado para fazer um experimento lá, uma ativação de era uma exposição que estava acontecendo com os com os desenhos de Murilo Lagreca, que é o patrono desse museu. É um artista visual conhecido daqui de Pernambuco, já há muito tempo falecido. E um artista importante e tal. É uma exposição sobre os desenhos dele. Vários desenhos. E ele era um pintor, sobretudo. Ele usava o desenho como preparação para a pintura. Então, ele não considerava os desenhos obras em si, né? Ele considerava os desenhos exercícios preparatórios para a pintura, que era o meio preferido lá dele. Eu não sei, eu não sou um especialista em Murilo Lagreca, talvez, pode ser que eu esteja dizendo besteira, se alguém souber, me corrija, por favor. Mas eu acho que era mais ou menos essa história. Então a equipe dessa oficina queria problematizar um pouco, né? Queria brincar um pouco com várias possibilidades do desenho. E chamou vários artistas para fazer uma série de experiências lá, e eu propus essa coisa. Disse, gente, e se a gente riscasse na parede da exposição? E se vocês aí do museu liberassem uma parede para a gente poder desenhar? E aí eu podia fazer umas vivências, né, baseadas nas oficinas que eu já ofereço há alguns anos. E a galera, né, abrir para quem quisesse participar, riscar essa parede, aí assumir o risco. E foi essa primeira experiência. Nós estamos acabando essa primeira live. Faço outra, Ana? Ué, gente, vamos? Como que vocês estão aí? Dá um toque pra gente. O pessoal tava querendo ver uns desenhos seus. A Liana pediu pra você mostrar também. O pessoal pediu pra eu mostrar. Achei um termômetro de ambiente, é real. 42 graus com o ventilador ligado, está fazendo agora. Gente, então eu tô esperando o Com pra ver se a gente consegue fazer com que ele entre por aqui, tá? Ele tá salvando a primeira parte da live lá no IGTV dele. Aí depois a gente tem que ver como que a gente consegue transpor aqui pelo menos pro canal do YouTube do Temporal, tá bom?
E aí a gente tá pedindo, galera, quem estiver fazendo desenho, se puder postar e colocar a hashtag Temporal Danca, a gente vai colher os desenhos e colocar nos nossos stories para compartilhar com todo mundo o que foi feito, tá? E aí, ó, só vou continuar mostrando então. Esse aqui foi o segundo, enquanto o Cole não entra. E esse aqui foi o terceiro. Cada conversa, um flash. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Já deixar alguma pergunta aqui pro Cole ou fazer algum comentário enquanto ele vai entrando, porque a gente também tá quase encerrando. Eu acho que algumas pessoas tinham pedido para ele mostrar os desenhos dele, então seria legal agora ele entrando que ele consiga compartilhar alguma coisa, mas são muitos desenhos do Cole. E eu tava falando, né, tava brincando, mas é verdade, assim, esse caderno e um outro que eu tenho também, toda evoluída no desenho, Gente, é muito relaxante, né, fazer os desenhos, é uma delícia. E pra mim também, eu não sei desenhar, né? Então essa prática mais livre, assim, isso tudo foi feito depois de Moreré, depois de fazer esse encontro com o Cole. Primeiro eu vi corais no teu desenho, depois pensei que combina com a tua roupa. É uma loucura, né? É muito do inconsciente, né, gente, que a gente vai desenhando. Comecei a ver que tinha uma coisa meio assim, que se repete sem querer nos desenhos também. Ó, tem uma pergunta para quando o Cole entrar. Eu gostaria de saber se já experimentou dançar os riscos. Tá bom, eu espero ele responder, mas eu te digo que sim, porque a gente já dançou em Moreré, quando ele deu práticas pra gente. Tinha muito essa relação mesmo, né, da gente sair da água e depois, no período da tarde, a gente ter essa prática de fazer os desenhos meditativos a mesmo traço que ele propôs agora, só que a gente estava saindo de uma prática dançada, então isso modifica totalmente o modo como a gente se articula com o desenho. Às vezes a gente acabava de desenhar e ia dançar, né? Eu mesmo teve um dia, a coisa da água mexe muito comigo, muito com o meu emocional. E aí chegou um dia que eu não estava muito bem, assim, o conflito mesmo assim. E aí eu comecei a desenhar e depois eu fui dançar com os cavalos. Fiquei muito tempo dançando com os cavalos. E aí voltei para acabar o desenho, assim. Uhum. E modifica totalmente a percepção de tudo, né? Do nosso corpo, do entorno, enfim. Eu acho que... É aquela coisa. Não. Eu vou lá. Que justamente o pessoal queria ver os seus desenhos, né? Então, eu entro só lá, então. Falar, só uma coisa, Matheus perguntou se você já experimentou dançar os riscos, tá? Sim. Aí eu tava falando um pouco das nossas práticas lá de Moreré. Uhum. E, enfim, aí o Saul tava falando muito interessante. Peraí, deixa eu voltar aqui. Muito interessante questionar os traços depois de feitos. A Bel tá falando que eu sei desenhar, que tá lindo, não sei aonde. Mas obrigada, agradeço. Né? E aí o Saul falando, o desenho segue o mesmo padrão de movimento. Eu comecei a entrar nessa pira, gente, de olhar assim como... mesma coisa, um dia desse eu estava conversando com a Ju também, Juliane, que está aqui, porque ela viu alguns espetáculos meus seguidos em vídeo, e aí a gente estava comentando, né, porque uma semana antes de eu conversar com ela, eu tinha visto uns espetáculos do Ekman, e aí a Valdete até estava assistindo comigo também, acho que o Diassis viu um, mas a gente começou a perceber os padrões, assim, de composição, né, como eles se repetem. E é muito louco, a gente vê isso na nossa dança, mas é muito louco quando a gente olha nos desenhos, né? Como tem algumas coisas que voltam, assim. Sim. E aí a coisa, olha isso,
né? Uma coisa dos vazados, enfim. Como elas vão voltando e aí isso vai sendo desenhado no inconsciente, né? Não tem nenhum desenho prévio na minha cabeça, por exemplo, quando eu faço isso. É bem esse exercício que o Con trouxe. E aí a gente começa a ver, ó, de novo, tá vendo? Os padrões que voltam, né? Então o que a gente faz? Ó, a Valdete está falando, quando eu ministrava aula para crianças, usava os desenhos, elas faziam e pediam para elas dançarem seus desenhos. Eu faço de vez em quando. Quando eu dou as oficinas, eu proponho, né? Vivências com voz, com dança, com movimento e com desenho no papel. E aí a ideia é sair misturando essas práticas, sabe? Então, o movimento afetar o desenho afetar o movimento, a voz afetar o movimento que afeta o desenho, essas coisas irem se contaminando. Sim. Você quer que eu entro então no meu e te chamo? Isso que eu ia falar, porque a galera tava querendo ver uns desenhos seus, né? Tá bom. Gente, então a gente vai ter que fazer esse movimento de novo. A live hoje tá se movimentando nos traços e nos riscos. Isso. Né? Tá criando seu desenho próprio. Então a gente vai sair de novo. O Con vai tentar entrar pelo Insta dele, chamar um Insta do Temporal. E vamos ver se dá certo de novo para ele poder compartilhar alguns desenhos dele com a gente, tá bom?